Então, bom dia a todos. Hoje, no nosso projeto do Empetec, patrocinado pela FAPESC, vamos ter a apresentação das biografias dos empreendedores, para que nesse ano de 2023 nós possamos ter algumas inspirações na biografia desses grandes empreendedores para o desenvolvimento dos nossos projetos. Então, o primeiro a apresentar é o Renan Okada, que vai falar sobre o Jeff Bezos, o fundador da Amazon. Falar aqui. Bom dia. Vou estar fazendo então uma apresentação sobre um dos maiores empreendedores que o mundo já reconheceu e um dos mais influenciadores que atualmente um dos empresários mais influentes do mundo empresarial tem como o reconhecido. Então, acho que já está mostrando aí na tela, Jeff Bezos. A título eu coloquei como a Amazon, né, o ex-fundador. Na verdade ele foi fundador, só que agora ele é um ex-CEO da Amazon, mas eu vou estar explicando isso ao longo da sua biografia. Então descendo mais um pouco aqui, então, meu nome, estudante do curso, e vamos iniciar aqui pela biografia, da biografia do Jeff Bezos. Bom, então aqui iniciando rapidão, o entendimento de como ele iniciou toda essa parte. Eu tenho que falar ali. Iniciou toda a sua carreira. Jeff Bezos, então, ele foi um empresário, investidor norte-americano, que justamente ele iniciou toda essa parte de inteligência, toda aquela inteligência empresarial dele dentro dos negócios. Ele começou então, nascido em Albuquerque e no Novo México em 12 de janeiro de 64. Então ele é mais conhecido como um fundador e ex-CEO da grande Amazon, que hoje é reconhecida como uma das maiores meios, né, de comunicação e de vendas de produtos online. Então ele é reconhecido como um ex-CEO, mas ele já foi conhecido como um dos maiores empreendedores, justamente por ter fundado a própria Amazon e uma das maiores empresas de comércio eletrônico do mundo. Bezos, então, ele estudou engenharia elétrica e nosso tanto aclamado ciência da computação, que é o curso que a gente se encontra hoje, na Universidade de Princeton, onde se formou com honras em 86. Então, desde 86 ele é reconhecido por ter graduado nessas duas áreas, tanto em engenharia quanto em ciência da computação. E após a sua graduação, então, Bezos trabalhou na Fitel, Bankers Trust e The Shaw CEO, onde se tornou vice-presidente mais jovem da empresa aos 30 anos de idade. Então, desde novo, ele já conseguiu se mostrar um empreendedor e um empresário já proativo nessa área, onde ele já mostrava que queria realizar algo tão grandioso que ele conseguiu ter esse destaque precoce que eu digo já numa parte positiva, porque justamente ele queria se desenvolver e se mostrar ativo desde os 30 anos de idade. E depois de trabalhar em várias empresas de tecnologias, depois de adquirir justamente a experiência que ele tanto queria nessa área de vendas, ele conseguiu fundar a sua própria empresa, ao qual ele intitulou de Amazon, em 94. E inicialmente, né, a Amazon, então, não sei se vocês já chegaram a ver aquela foto toda bonitinha das empresas onde elas iniciaram. Daí tem a Apple, tem a Disney, se não me engano, daí tem a Amazon, onde muitas delas começaram em justamente locais pequenos, apertados, onde poderiam ser a garagem da própria casa. Eu acho que a maioria foram garagens da própria casa, onde eles começaram a desenvolver os seus próprios negócios. A Amazon não foi diferente, eles iniciaram com uma venda de livros online, e é praticamente nesse início que se tomou o rumo da Amazon, porque ela se conhece hoje em dia, né? Onde eu parei? Tá. A empresa, então, ela cresceu rapidamente, expandiu seus negócios para incluir uma ampla variedade de produtos. Então, após essa venda bombástica de livros com e-commerce online, eles conseguiram expandir para outros produtos, como produtos do dia a dia, produtos que a gente utiliza na área estudantil, como materiais escolares, e assim ele foi vendo uma ampla gama, né, de vendas online durante todo esse percurso de evolução que a Amazon teve, né? Então, após essa grande expansão de produtos, até chegar nessas épocas que a gente se encontra hoje, ele conseguiu ver também a tecnologia em nuvem, que é justamente o que eu vou estar falando daqui a pouco sobre a questão da Amazon Web Services, que ele justamente fundou para atender essas demandas que vieram crescendo durante esses últimos tempos, né?
Então veio a tecnologia de nuvem, dispositivos eletrônicos e streaming de vídeo, que hoje eu acho que muita gente utiliza, que é o Prime Video, né? O Bezos é conhecido por sua visão a longo prazo e sua abordagem inovadora para os negócios, tanto que ele foi se mostrando quando ele conseguiu aquela obtenção de ser o maior empresário de sucesso aos 30 anos. E ele também é um dos empresários mais ricos do mundo, então eu acho que aonde você consegue ir ver quem é o fundador da Amazon e aparece como Jeff Bezos, o ex-fundador da Amazon, você consegue ter uma visão notória sobre quanto ele cresceu, tanto em questões empresariais quanto monetárias, né? Com uma fortuna avaliada em mais de 100 bilhões em alguns momentos de sua carreira. Além da Amazon, então, também é presente no meio empresarial e corporativo, que possui como gestão empresas Bezos Expeditions, com foco nos investimentos. E em fevereiro agora de 2021, Bezos anunciou que deixou o cargo de CEO da Amazon, então faz um pouco mais de 2 anos que ele deixou esse cargo de CEO da empresa que ele tinha fundado, que seria a própria Amazon, para se concentrar em outros projetos que já seriam mais focados para os seus objetivos, tanto pessoais quanto tanto de investimentos mesmo, então que ele tinha interesse nesse momento, incluindo a Blue Origin, uma empresa de viagens espaciais que fundou em 2000. Então a gente consegue ver que durante esses últimos tempos as questões de viagens espaciais ela têm se tornado cada vez mais presentes nas nossas vidas, tanto pelas notícias que a gente vê, e para ele, para o Jeff Bezos, não foi diferente essa visão a longo prazo que ele teve com a Blue Origin, né? Agora vamos para falar um pouco sobre os seus principais produtos que ele conseguiu desenvolver ao longo da sua carreira como CEO da Amazon. Então, ele teve grandes produtos de grande destaque durante esse seu desenvolvimento dentro da empresa. Então, o Jeff Bezos ele é um empresário americano, mas conhecido por ser o fundador hoje e ex-CEO da Amazon, uma das empresas mais valiosas do mundo. Como mesmo os principais negócios e produtos associados ao Jeff Bezos estão associados a alguns produtos da própria Amazon que eu vou estar citando agora. Vamos então falando sobre a própria Amazon.com, que é a loja online de varejos da empresa. Então, isso aqui praticamente resume o que se tornou a Amazon hoje em dia, que é uma loja online de varejos que você encontra praticamente de quase tudo para você comprar. E que oferece uma grande variedade de produtos, incluindo livros, eletrônicos, roupas, brinquedos, alimentícios, utensílios para casa, e entre outros, né? Então ele se tornou uma loja online gigantesca hoje. A Amazon Web Services, a AWS, que eu tinha falado anteriormente sobre o serviço de nuvem que ele está fornecendo junto com a Amazon, né? A Amazon Web Services. Então é uma plataforma de serviços em nuvem que é oferecida pela própria Amazon, que oferece uma ampla gama de serviços de computação em nuvem. Então a gente consegue observar que essa característica de serviço em nuvem, por mais que ela não seja recente, ela está uma crescência muito gigante, né? Então muitas das empresas elas estão adotando a questão de serviços em nuvens como sua principal fonte de desenvolvimento tecnológico. Então a Amazon ela foi se adotando conforme o desenvolvimento das empresas hoje em dia. O Kindle, então é um leitor, você consegue ler livros de forma eletrônica através de um pequeno dispositivo que eles mesmos oferecem, ou até mesmo um aplicativo que você consegue baixar para o seu celular para você conseguir ler os livros que a própria Amazon oferece para você comprar, você alugar ou até mesmo adquirir de forma gratuita. A Amazon Prime, então eu vou estar só aqui falando brevemente. Então a Amazon Prime, que é o serviço streaming online que eles oferecem para assistir filmes e séries. A Amazon Studio, um estúdio de produção de conteúdo original da Amazon, que produz filmes e programas, então um estúdio, realmente o estúdio deles. E a Amazon Alexa, que é o que muitas pessoas almejam hoje por ter uma Alexa em casa, para ter aquele serviço de todo autônomo dentro de casa, para você conseguir se comunicar, enfim, ter um serviço autônomo dentro de casa. Então a questão de visão de futuro, então como eu já vim comentando, Jeff Bezos tem como se notar um grande empresário que tem essa característica de ter uma visão a longo prazo. Então todo o seu desenvolvimento pessoal, empresarial e de negócio sempre foi destacado por essa questão de visão a longo prazo. Embora então Jeff Bezos tenha renunciado ao cargo CEO em 2021, ele continua sendo um dos empresários mais bem sucedidos e influentes do mundo hoje em dia, né?
e tem como é envolvido em várias iniciativas em diferentes áreas. Então a gente consegue observar que ele não tem como só características de vendas do varejo, que é conhecido da Amazon, mas como também um cara que consegue se adaptar conforme a demanda vem surgindo ao longo dos períodos até os dias atuais. E como um visionário empreendedor, Bezos tem como visão de futuro e tecnologia que desempenha um papel fundamental para o dólar no futuro. Isso mesmo. Uma das principais áreas que o Bezos está investindo é o espaço. Então, desde 2021, na empresa do Blue Origin que ele vem desenvolvendo, ele conseguiu então ter essa visão de desenvolvimento para viagens espaciais, o que ele conseguiu mostrar quando ele fundou e quando ele virou um ACO, que ele começou a dar mais foco nessa parte de viagens espaciais e tem como objetivo tornar então o espaço acessível para mais pessoas e empresas. Com o objetivo de eventualmente construir colônias espaciais e explorar novas fronteiras. Então isso daí é uma grande visão que ele tem, que é justamente de querer dominar o mundo, pô. Então ele quer justamente viajar para os outros mundos, para construir colônias, para ele já conseguir dominar outros tipos de mundo para o desenvolvimento a longo prazo, que a gente consegue ter essa visão dele, né? Então, além disso, Bezos tem investido em inteligência artificial e robótica, com a crença de que essas tecnologias podem revolucionar várias indústrias e tornar a vida mais fácil e conveniente para as pessoas. Foi informado pelo ACO, pelo Prof. Jeff Bezos, em uma carta aos acionistas da Amazon em 2017, que a empresa está investindo significativamente nessas áreas e prevê um futuro em que os robôs e humanos trabalhem lado a lado para aumentar a produtividade e a eficiência. Então, essa questão de investir na robótica, na tecnologia, inteligência artificial, junto a viagens espaciais, elas meio que andam juntas. Então, ele quer realmente trabalhar essa parte de evolução da tecnologia, tanto aqui na Terra como em outros planetas, né? Outra área, então, que Bezos está atuando é a mídia. Com a aquisição do Washington Post em 2013 e o lançamento da Blue Origin Productions, que é justamente a empresa de viagens espaciais, para a produção de conteúdo para a Amazon Prime Video. Então ele tem esse projeto de desenvolver esse documentário. Então ele quer desenvolver um documentário sobre toda essa carreira que ele vem desenvolvendo, junto às viagens espaciais que ele planeja e ele almeja tanto conquistar, né? Ele acredita que a mídia desempenha um papel importante em modificar a opinião pública, então ele crê que a questão do streaming que ele desenvolveu junto a esse documentário sobre a empresa espacial que ele quer desenvolver é fundamental para conquistar o público, que é um dos maiores clientes que ele tem hoje em dia, né? Por fim, Bezos tem sido um filantropo significativo, doando bilhões de dólares para causas como combate às mudanças climáticas, educação e saúde. Então, além do seu desenvolvimento financeiro e empresarial, ele também foca no bem-estar da humanidade, trabalhando assim para a humanidade em si, fazendo as suas doações para conseguir justamente conquistar o povo em si, né? Ele tem a visão então de um mundo em que todos possam ter acesso a oportunidades e prosperar, e está trabalhando para tornar isso uma realidade. Então é isso. Esse é o cara que a gente conhece hoje como Jeff Bezos, o CEO da Amazon, um dos maiores empresários do mundo hoje em dia, né? Alguma dúvida? Então, olha pessoal, só reforçando aqui a fala do nosso amigo Renan, vocês notaram uma certa coincidência? Que ela foi fundada na mesma cidade que a Microsoft? Albuquerque, Novo México? Claro, em anos diferentes. Mas por que acontece isso lá em Albuquerque? Porque ele tem uma base de desenvolvimento científico, tecnológico para a corrida espacial. Os Estados Unidos não mantém tudo só no Vale do Silício para evitar que se tivesse algum ataque nuclear, etc. Então ele distribui. E aí, tecnologias que estão disponíveis, que já não são mais utilizadas pela corrida espacial, elas vão para o mercado. Foi o que aconteceu com o Altair, que era aquele computador para qual o Bill Gates e o Paul Allen fizeram o desenvolvimento
do BASIC, né? E assim como Paul Allen começou uma empresa de viagens espaciais, mas a do Paul Allen ela era mais modesta. A ideia dele é um avião que vai até perto da estratosfera. Você tem a sensação de gravidade zero, que você começa a flutuar. E ele justamente saía ali dos desertos americanos, decolava e fazia uma pequena volta sobre o Círculo Polar Ártico, ou seja, para manter dentro do espaço aéreo americano, canadense e o internacional do Círculo Polar Ártico, e voltava. Então, essa empresa aí já anda operando, já faz tempo. E no caso do Jeff Bezos, ele entrou em rota de, vamos dizer assim, colisão ou de uma briga para instigar e tal, com o Elon Musk. Então veja que esses empreendedores americanos têm, mas essa questão do espacial é justamente em função desse desenvolvimento tecnológico para a área militar e espacial em Albuquerque. Então ele é, vamos dizer assim, um segundo Vale do Silício. Bom, então agradecemos o Renan. Temos agora a apresentação do Júlio Werner. Deixa eu só abrir aqui a apresentação do Júlio Werner. Considerações? Já está. Tá bom. Então, a apresentação do Júlio Werner Capsule será a biografia do Jack Ma, cofundador do grupo Alibaba. Certo, bom dia então. A biografia que eu trouxe é do empreendedor Jack Ma, que é o cofundador do grupo Alibaba. O motivo pelo qual eu decidi trazer o Jack Ma é que ele é um exemplo de figura de sucesso da China, que se tornou um dos homens mais ricos do mundo. Ele justamente encontrou oportunidades no mercado emergente, nesse mercado emergente que era a internet na época. Certo? Então, falando só um pouco sobre empreendedorismo, é a capacidade que uma pessoa tem de identificar problemas e oportunidades, desenvolver soluções e investir recursos na criação de algo positivo para a sociedade. Pode ser um negócio, um projeto ou mesmo um movimento que gere mudanças reais e impacto no cotidiano das pessoas. Então, falando sobre o Jack Ma, originalmente Ma Yun, ele nasceu em 10 de setembro de 1964 em Hangzhou, na província de Zhejiang, na China. Ele é um empresário chinês, cofundador e ex-presidente executivo do grupo Alibaba, que compreende vários dos sites mais populares da China, incluindo o mercado business to business, alibaba.com, e os sites de compras taobao.com e aliexpress.com. O Ma se interessou pela língua inglesa quando menino e durante a adolescência ele trabalhou como guia para turistas estrangeiros em Hangzhou. Ele foi reprovado 2 vezes no exame de admissão para o Colégio de Professores de Hangzhou, sendo que seu ponto fraco era matemática, e foi admitido na 3ª tentativa em 1984. Ele formou-se como bacharel em inglês em 1988 e de 1988 a 1999 ensinou inglês
no Instituto de Eletrônica e Engenharia de Hangzhou, atual Universidade Hangzhou Jianzi. Em 1994, ele fundou sua primeira empresa, a agência de tradução Haipo, que prestava serviços de tradução e interpretação em inglês. Em uma viagem aos Estados Unidos em nome do governo da cidade de Hangzhou, em 95, o Ma teve seu primeiro contato com a internet e viu a falta de sites chineses como uma grande oportunidade de negócios. Em seu retorno, ele fundou a China Pages, que é uma empresa que criava sites para outras empresas chinesas e foi uma das primeiras empresas da internet da China. Ele deixou a empresa 2 anos depois, em parte devido à forte concorrência da empresa de telecomunicações Hangzhou Telecom, que havia fundado uma empresa rival com até um nome parecido, Chinese Page. De 98 a 99, ele foi chefe de uma empresa de internet em Pequim, apoiada pelo Ministério de Comércio Exterior e Cooperação Econômica, só que ele sentiu, no entanto, que se permanecesse no governo, ele perderia as oportunidades econômicas que a internet estava trazendo. Com isso, ele convenceu a sua equipe no ministério a voltar com ele para Hangzhou e fundou o grupo Alibaba, que no começo lançou o Alibaba.com como um site para facilitar os negócios entre pequenas empresas. Ele estava convencido de que o mercado da internet de pequena empresa para pequena empresa tinha um potencial de crescimento muito maior do que o mercado de internet de empresa para consumidor. E no site que ele criou, as pequenas empresas pagavam uma taxa de associação para serem certificadas como vendedores confiáveis e uma taxa maior sendo cobrada para as empresas que desejavam vender para os clientes fora da China. Para inspirar confiança nas vendas online, foi criado o Alipay em 2003 para atuar como o terceiro nas transações online. E o crescimento do Alibaba.com foi rápido e em 2005 atraiu a atenção do portal de internet americano Yahoo, que comprou uma participação de 40%, e em 2007 o Alibaba.com levantou 1,7 bilhão de dólares em sua oferta pública inicial, IPO, em Hong Kong. Em 2003, o Ma criou uma nova empresa, o mercado online de consumidor para consumidor Taobao.com, que em chinês significa em busca do tesouro. Na época, a empresa americana eBay, em colaboração com a empresa chinesa Eatnet, detinha uma participação de mercado de 80%, mas o Ma achava que a política do eBay e Eatnet de cobrar dos usuários uma taxa de transação era um ponto fraco. O Taobao.com não cobrava tal taxa, mas ganhava dinheiro com publicidade online e com a venda de serviços adicionais aos usuários. A intuição dele se mostrou correta e em 2007 o Taobao tinha uma participação de mercado de 67% e o eBay concedeu a propriedade majoritária de suas operações chinesas à empresa de mídia em língua chinesa Tom Group, que criou a subsidiária Tom Internet. Em 2011, o Ma anunciou que o Taobao.com se dividiria em três empresas. O Taobao Marketplace, onde os indivíduos poderiam comprar e vender mercadorias, Taobao Mall, que seria um portal de compras online, e o eTao, um mecanismo de busca relacionado a compras. Em setembro de 2014, o grupo Alibaba estreou um IPO na Bolsa de Valores de Nova York, que levantou 21,8 bilhões de dólares. Esse IPO foi o maior até a época foi o maior já feito nos Estados Unidos e deu à empresa um valor de mercado de 168 bilhões de dólares, que foi o maior valor na história do IPO na época para qualquer empresa de internet. Só foi passado em 2019 por uma empresa da Arábia Saudita, se eu não me engano.
Durante esse período, o Ma supervisionou a criação do Grupo Ant, que atuou como grupo controlador da Alipay e de outros serviços financeiros. Em 2020, a Ant estava programada para um IPO, no entanto, foi adiado quando as autoridades chinesas exigiram que a empresa fosse reestruturada. E, além disso, uma investigação antitrust foi aberta contra o Alibaba. Só que, um pouco antes, em setembro de 2018, foi anunciado que o Ma deixaria o cargo de presidente do Alibaba no ano seguinte, embora permanecesse no conselho. Então, falando sobre alguns dos principais projetos do Grupo Alibaba, que é uma empresa de comércio online com diversos subsidiários. Entre eles, os mais conhecidos são o Alibaba.com, AliExpress e o Taobao.com. O Alibaba.com, lançado em 99, é a plataforma líder para comércio atacadista global, atendendo milhões de compradores e fornecedores em todo o mundo. Como parte do Grupo Alibaba, a sua missão é facilitar os negócios em qualquer lugar, fornecendo aos fornecedores as ferramentas necessárias para alcançar um público global para seus produtos e ajudando os compradores a encontrar produtos e fornecedores com rapidez e eficiência. O Alibaba.com oferece centenas de milhões de produtos em mais de 40 categorias principais diferentes, incluindo eletrônicos de consumo, maquinário e vestuário. Os compradores desses produtos estão localizados em mais de 190 países e regiões e trocam centenas de milhares de mensagens com fornecedores na plataforma todos os dias. Além disso, como plataforma, o Alibaba.com continua a desenvolver serviços para ajudar as empresas a fazerem mais e descobrirem novas oportunidades. O AliExpress.com foi fundado em 2010 pelo Grupo Alibaba e é um facilitador de compras. Ele é a ponte entre os vendedores e fabricantes asiáticos com o mercado do Ocidente. Assim, as marcas podem oferecer bons preços por seus produtos diretamente ao cliente e os vendedores individuais também podem fazer o mesmo. Além dos serviços de e-commerce para business to business, ele também atende o varejo e tem, como eu falei, o Alipay, que cuida dessa parte de pagamentos online. Por último, o Taobao.com, ele é um mercado de comércio eletrônico consumer to consumer e business to consumer. Ele foi iniciado em 2003 pelo Grupo Alibaba, que oferece uma plataforma para indivíduos e proprietários de pequenas empresas a vender seus produtos online por meio de suas próprias lojas virtuais. E ele tem o Taobao Marketplace para empresas individuais, pequenas e médias, e o Taobao Mall para empresas de médio a grande porte. Às vezes, principalmente fora da China, o Taobao é chamado de Amazon ou eBay chinês, mas na verdade ele supera esses sites muito, porque ele é o maior site de comércio eletrônico do mundo e um dos 10 sites mais visitados do mundo, de acordo com o site Alexa. E é de longe o maior site de comércio eletrônico da China, com mais de 600 milhões de usuários ativos mensais e quase 60% das vendas de comércio eletrônico. Ele é usado pela maioria dos chineses e por um número crescente de usuários asiáticos e globais. Com mais de 1 bilhão de listas de produtos, o Taobao.com é o maior mercado online da China que vende de tudo, de cosméticos até cadáveres de mosquitos. Então, assim, só como um resumo, que esses três sites são bem semelhantes, mas assim, eu diria que o ponto principal do Alibaba.com é que ele atende o mercado global e ele tem o seu foco sendo mais no atacadista. O AliExpress também atende o mercado global, mas ele é mais para venda pro consumidor mesmo. E o Taobao, ele é bem parecido com o AliExpress, só que a única diferença é que ele está disponível somente em mandarim. Então é só para o mercado chinês mesmo ou para quem fala mandarim fora da China. Então, futuro, embora o Jack Ma permaneça no conselho do Grupo Alibaba, atualmente ele não tem visões de novos produtos para o futuro. Ele só está focado no seu trabalho filantrópico, a Fundação Jack Ma, ou JMF,
que foi fundada em 15 de dezembro de 2014 e concentra-se em 4 áreas: o empreendedorismo, a educação, liderança feminina e apoio médico e proteção ambiental. No caso é educação do empreendedorismo, no caso. E a Fundação trabalha ativamente para criar uma organização sem fins lucrativos, confiável, participativa e sustentável. Então, só concluindo, o caso do empreendedor Jack Ma é um ótimo exemplo de um projeto empreendedor de sucesso em um mercado altamente regulado como é o chinês. Os seus projetos mostram como é possível encontrar novas oportunidades em mercados emergentes, como era a internet na época. Isso. Certo. Boa. Perfeito. Então, pessoal, uma das características aí que nós temos que considerar na história desse empreendedor é uma que vem ao mesmo encontro da situação do primeiro empreendedor do Brasil lá em 1800, que eu recomendei o filme O Imperador e o Rei para vocês, que é o Irineu Evangelista de Souza, o famoso barão e depois visconde de Mauá, que trouxe a indústria para o Brasil, que é o quê? O inglês. Porque hoje, o inglês de negócios, você não precisa aprender o inglês gramatical, todo tal, mas pelo menos o inglês de negócio você precisa ter. Para a nossa área de TI, é muito importante que a gente faça essa preparação para nós. Por quê? Você tendo um idioma a mais, você consegue entrar para o mercado global, né? Como eu comentei já em algumas oficinas anteriores, o Visconde de Mauá, ele entrou na globalização mundial. Os portugueses começaram o processo de globalização, quem continuou foi o Império Britânico e agora os Estados Unidos, junto com o Império Britânico, é que tem o quê? A moeda de cotação, no caso o dólar, no pós-Segunda Guerra Mundial, e também o próprio idioma inglês. A gente não tem como fugir dele, né? Mas poxa, professor, eu gostaria de fazer negócio com a China. Então, depois do inglês, o mandarim. Tá? Então, uma experiência própria, né? Eu domino o inglês de negócios, não é um inglês tão forte assim. Mas, uma das coisas que eu notei, em vários casos, quando eu estava na Alemanha, você é brasileiro? Beleza, então já entrava com nice to meet you, né? Se você respondia em inglês, a conversa era rápida, 5 minutinhos, as pessoas te atendiam, tá? Tchau para ti. Todos que eu mudei a estratégia e comecei a falar em alemão com os alemães, a conversa fluía e normalmente nós estourávamos os horários. Muitas vezes eles convidavam para almoçar ou para tomar um brunch, né, um café. E isso, pessoal, é muito importante no mundo dos negócios, né? Você falar do idioma para a cidade ou para o país onde você está estudando ou fazendo negócio, né? Então, fica a dica, por assim dizer, né? Vamos abrir agora do Christian Butzke. Professor, antes de começar, eu queria perguntar uma coisa. O professor domina mais o inglês ou o alemão? Bom, como provavelmente vocês não ouviram, ele perguntou se eu domino mais o inglês ou o alemão. Eu domino mais facilmente o alemão, mas vamos no inglês também sem problema nenhum. E aí acontece uma coisa estranha. Muitas vezes, quando eu estou falando inglês, se me falta uma palavra, eu acabo colocando em alemão. Coloco o termo em alemão junto aí, o pessoal normalmente ri, a gente brinca, né? Eu também me toco que eu fiz esse pequeno erro, né? Porque o alemão, vamos dizer assim, para mim, eu comecei com português, mas no colégio e também com todos os meus vizinhos, eu tinha que falar o alemão, né? Não era o alemão gramatical. Depois eu fui para a Alemanha estudar, daí aprendi o gramatical efetivamente, mas a gente dizia Deutsch auf Straße, né? O alemão da estrada, né?
Então, é a segunda língua minha e o inglês fica em terceiro lugar. Tem um pouco de italiano também, mas aí é do norte. Eu fui já algumas vezes para lá e me viro tranquilamente. Não falta vocabulário para o dia a dia. Então vamos lá. Agora o nosso amigo Christian Gabriel Butz, que vai falar sobre o Larry Page, o nosso querido fundador da Google. Christian, fique aqui próximo aqui para pegar bem a sua voz. Pode sentar se quiser. Então, bom dia a todos. Eu vou apresentar sobre o Larry Page, que ele é conhecido principalmente por ser um dos fundadores do Google, que é uma empresa que hoje tem um valor de mercado de mais de R$1 trilhão, e também por outros empreendimentos. Então, em 2021, a fortuna do Larry Page acumulava 132 bilhões e decaiu um pouco para 90 bilhões no início de 2022. Então, falando um pouco sobre o início da vida do Larry, o nome completo é Lawrence Edward Page, que nasceu em março de 1973 em East Lansing, nos Estados Unidos. Então, abaixo a gente tem uma figura mais recente dele, uma imagem. O seu pai, que é o Carl Victor Page, ele era PhD em Ciência da Computação na Universidade de Michigan, em 1965, numa época que a computação ainda não era um assunto tão difundido. Então, o pai dele começou a lecionar na Michigan State University, onde a mãe era instrutora de programação. Então, numa carta de 2013, o Larry ele afirmou que a sua infância foi guiada pela curiosidade. Ele era um leitor assíduo de revistas de tecnologia e livros, e junto de seus irmãos ele desmontava objetos para entender como eles funcionavam internamente. Então, essa atmosfera do seu lar e a influência dos seus pais, que estavam muito envolvidos com tecnologia, contribuíram para o interesse do Larry. E além de computadores, outro interesse do Larry Page foi a música. Ele aprendeu a tocar flauta e saxofone e estudou composição musical. A sua experiência na música fez com que ele se interessasse muito com o tempo e a velocidade na computação, pois é um tema muito importante na música. Segundo o Larry, de alguma forma, o treinamento musical colaborou com o legado de alta velocidade do Google. Essa é uma imagem dos dois fundadores do Google, o Larry Page e o Sergey Brin, que vai ser introduzido um pouco mais à frente. Um pouco sobre a educação. O Page ele concluiu um bacharelado em ciência com foco em engenharia da computação, com honras na Universidade de Michigan em 95 e um mestrado em ciência da computação em Stanford em 98. Então, durante os estudos em Michigan, ele já demonstrava um pouco da sua mentalidade de inventor, onde ele criou uma impressora jato de tinta feita de Legos, pois ele queria uma maneira mais barata para imprimir posters. Além disso, ele montou um plano de negócio para uma companhia que usaria software para construir um sintetizador musical. Então, posteriormente, ele entrou num programa de PhD em Ciência da Computação em Stanford, que ele precisava de um tema para sua dissertação. Então, nessa época, ele considerou explorar as propriedades matemáticas da World Wide Web. Ele compreendeu a sua estrutura como um grande grafo, onde tudo estava relacionado. Então, nessa época, o supervisor encorajou o Larry a continuar essa ideia e ele confirmou que esse foi um dos melhores conselhos que ele já recebeu. Então, o problema que o Page focou era descobrir quais páginas estavam ligadas a quais páginas, quais as relações entre elas. Então, considerando o número e a natureza dos links, informações de valor para a página, ou seja, tem alguma relevância. Então, nessa época, o Sergey Brin, outro estudante de PhD, que em breve faria parte desse projeto de pesquisa, se interessou no projeto e juntos eles foram autores do paper Anatomia de larga escala dos motores de busca. Nessa época, Backrub, que foi o nome que foi atribuído ao projeto de pesquisa, tinha iniciado. Nessa época tinha cerca de 10 milhões de documentos na web, com um enorme número de links, relações entre eles. Então, pode-se imaginar que os recursos que eram necessários para buscar
os links nesses documentos eram muito grandes para o nível dos estudantes, que era onde o Green e o Page se encontravam na época. Então a complexidade e a larga escala foi o que atraiu o Green ao projeto. Falando um pouco da parte de desenvolver o motor de busca. Então, para converter os backlinks coletados pelo crawler, que foi elaborado pelo Page e pelo Surgeon, eles desenvolveram um algoritmo PageRank, que ele media a importância e a relevância das páginas web. Eles perceberam que ele seria útil para construir um motor muito superior aos motores de busca que existiam na época. Então, unindo as ideias da dupla, eles começaram a usar o dormitório de Larry na universidade como laboratório. Eles utilizavam peças extras de computadores para construir um dispositivo que foi utilizado para conectar o motor de busca à rede banda larga no campus de Stanford. Então, posteriormente, o dormitório virou uma sala de equipamentos e quando foi crescendo essa ideia do motor de busca, a infraestrutura de Stanford sofreu alguns problemas. Então, inicialmente, não havia nenhum desenvolvedor web disponível, então foi utilizada uma página com um HTML simples para elaborar a página de pesquisa. Então, além disso, qualquer peça de computador que eles encontrassem era utilizada para aprimorar o poder de processamento, pois conforme aumentava o número de usuários, eles precisavam de mais processamento para realizar as buscas ao mesmo tempo. Em 1997, tinha uma página do Backrub na internet que exibia alguns dados de 96. Então, já existia um total de 75 milhões de URLs indexadas e 207 mil gigabytes de dados baixados. Além disso, era afirmado que o Backrub foi desenvolvido em Java e Python e rodava em diversos computadores Sun Ultra e Intel Pentiums, que rodavam Linux. E o banco de dados ele era mantido em um Sun Ultra Series 2, com 28 GB de disco. Então, nesse ponto, o projeto ele já tinha todas as características de um motor de busca. Uma entrada de texto que gerava uma lista de URLs que eram organizados pela relevância. Então, nessa época, em 1998, o Larry Page ele percebeu o potencial do projeto, que já contava com mais de 10 mil buscas diárias. Então, para ter uma comparação, a visão do Larry Page do Green foi comparada ao de Gutenberg, o inventor da imprensa, que permitiu que fossem elaborados manuscritos e livros de uma forma muito mais rápida. Nesse sentido, o Google é parecido porque ele faz um projeto muito semelhante ao facilitar o acesso ao conhecimento e todas as informações. Essa é uma logo do Backrub. Falando sobre o Google, o Green e o Page eles arrecadaram fundos dos membros da faculdade, da família e dos amigos. E juntos eles conseguiram adquirir alguns servidores e alugaram uma garagem que ficou famosa lá em Menlo Park. Logo depois, o fundador da Sun Microsystems escreveu um cheque de $100 mil para o Google. Então, o problema nessa época é que a empresa ainda não existia formalmente. Então, por 2 semanas, o dinheiro não pôde ser depositado enquanto essa situação era resolvida. Essa é a garagem que eles estabeleceram primeiramente, lá em Menlo Park. Então, em 98, o Google foi corporizado, transformado em uma corporação, e o nome surgiu da palavra Google, que consiste em um número formado por 1 seguido de 100 zeros, que representa a grande quantidade de dados que o motor de busca pretendia lidar. Então, nessa época, o Page ficou com o cargo de CEO, enquanto o Brin ficou como presidente. Então, eles conseguiram juntar $1 milhão dos amigos da família, e o time inicial se moveu para um escritório em Mountain View, na Califórnia. O Larry, em 99, experimentou o uso de servidores pequenos para que coubesse melhor nos armazéns, e o motor de busca nessa época já era muito mais rápido que os concorrentes. Em 2000, o Google já indexava mais de 1 bilhão de URLs e era o motor de busca mais abrangente. Falando um pouco sobre as características gerenciais do Larry Page. Logo no início dele como CEO, ele lançou uma tentativa de demitir todos os gerentes de projeto, lá em 2001. Então a ideia era que todos os desenvolvedores se reportassem a um vice-presidente que responderia diretamente ao Larry, pois a ideia de gerentes que não
não entendesse de tecnologia, que eles gerenciassem os desenvolvedores, não era algo que agradava ao Page. Então, ele detalhou os princípios para o time de gerência, ideal dele. Não delegar, ou seja, fazer o máximo para maior agilidade. Não ficar no caminho se não está agregando ao projeto, ou seja, deixe as pessoas trabalhando conversarem entre si. Não ser um burocrata. E ideias valem mais do que a idade. Por exemplo, um desenvolvedor júnior merece respeito e cooperação. Então, essa ideia inicial dele foi mal vista e o modelo se tornou insustentável, pois ocasionou um grande descontentamento dos funcionários. Porém, no geral, a ideia dele de gerência teve sucesso, a parte de gerentes serem pessoas que entendem de tecnologia. Então, além disso, o Larry acreditava que quanto mais rápido o motor de busca retornasse respostas, mais utilizado ele seria. Falando um pouco do período entre 2001 e 2011 do Google, antes das empresas Kleiner Perkins e Sequoia Capital concordarem em investir 50 milhões no Google, houve uma pressão para que o Page descesse do seu lugar como CEO e cedesse a vaga a uma pessoa mais experiente, que construiria um time de gerenciamento de uma classe maior. Então, depois dele se encontrar com outros CEOs, por exemplo, Steve Jobs, ele cedeu o lugar como CEO e entrou o Eric Schmidt, que na época era CEO da Nobel. Então ele assumiu, ele cedeu o cargo de CEO, o Eric Schmidt saiu do cargo de CEO da Nobel e entrou no Google. Então o Larry ficou como presidente de produção. Nessa época, com Eric Schmidt assumindo, Google entrou num período de grande crescimento e expansão e abriu o IPO em 2004. Então, o novo CEO ele tentou sempre agir conforme os planos de Page e Brin e sempre consultava os dois, tanto que aos olhos dos empregados, o Page continuou sendo líder, responsável pela aprovação de novos contratados e dar assinatura para a abertura do IPO. Em 2015, o Larry Page adquiriu também o Android por 50 milhões de dólares. Em 2011, o Larry se tornou chefe executivo do Google. Nessa época, a empresa já possuía um valor de 180 bilhões de dólares e o Schmidt, quando anunciou a sua saída do cargo superior, brincou no Twitter: a supervisão de um adulto não é mais necessária, simbolizando que o Larry Page estava pronto para assumir de novo. Então, para tornar o ambiente da empresa mais leve, mais coeso, o Page declarou uma nova política de tolerância zero para brigas, que era algo muito diferente do que ele pregou quando ele entrou como CEO pela primeira vez. Então, naquela época, as brigas que o Brin e o Page tinham era meio que um exemplo para o resto da administração. Nessa gestão, ele quis mudar isso. Então, ele mudou esse pensamento quando ele estava longe do cargo de CEO, pois ele concluiu que metas ambiciosas exigiam uma dinâmica mais harmoniosa da equipe. Como parte do processo de rejuvenescimento colaborativo, os produtos e aplicativos da Google foram consolidados e passaram por uma reformulação estética. Estratégias de aquisição do Page, falando um pouco sobre a característica dele para adquirir novas empresas. Então, antes que ele adquirisse outras empresas ou novos produtos para o Google, o Page se perguntava se o produto passaria no que é chamado de teste da escova de dentes, ou The Toothbrush Test. Isso é, se é algo que seria usado pelas pessoas e se faria a sua vida melhor. Então, ao invés do lucro, essa abordagem buscava o potencial de longo prazo ao invés de ganho ao curto prazo. Então, esse processo se mostrou raro na aquisição de negócios. Em 2015, o Page anunciou a reestruturação do Google em várias subsidiárias de uma nova holding, que foi chamada de Alphabet. Então, com o próprio Page se tornando CEO no Google, entretanto, quem assumiu como CEO foi o Sundar Pichai. E um dos motivos para dessa decisão foi escalar o gerenciamento de modo que os produtos fossem gerenciados independentemente um do outro. Então, desde 2015, o Larry já não participou de conferências e em novos lançamentos de produtos desde 2013. Então, existem argumentos que dizem que a criação da Alphabet se mostrou um plano de aposentadoria para o Larry Page, já que em 2009
ele foi substituído no cargo na corporação Alphabet pelo Sundar Pichai, que era da Google até então. Então essa é uma imagem que demonstra todo o ecossistema da Alphabet. Falando um pouco sobre outros interesses e outras visões do Larry, ele também é um investidor da Tesla. Ele tem investido em várias tecnologias para energia renovável. E com a ajuda da ala filantrópica do Google, ele promoveu a adoção de carros elétricos e outras alternativas energéticas. Além disso, ele tem se interessado nos efeitos socioeconômicos de sistemas inteligentes e como as novas tecnologias digitais podem criar abundância, de modo que provenham para pessoas que necessitam e também amenizem os efeitos do desemprego tecnológico, que é algo que pode ocorrer, já está ocorrendo e pode ocorrer ainda mais no futuro. Além disso, ele também contribuiu para a instalação da Singularity University, que é um laboratório de ideias transhumanistas. Então, só para resumir, o Larry Page é notável as atitudes tomadas dele, afastando-se quando necessário do cargo de CEO do Google, também investindo utilizando critérios incomuns. Também é perceptível a mentalidade inovadora dele, que, muito por conta da influência dos pais, desde a infância, encontrou na tecnologia um meio para empreender e criar uma solução que se tornaria a página mais acessada da internet, o Google, e também o melhor e o principal motor de busca existente. Então, era isso. Muito obrigado. Muito bem. Então, o que a gente tem aí? Veja que ele conversou com o Steve Jobs. E olha o que aconteceu. Como o Steve Jobs começou a empresa, era o CEO, passou pela administração de uma pessoa profissional, vamos chamar assim, como CEO. Então, eles foram buscar o CEO da Novell. Daí, depois, volta o empreendedor original, como aconteceu com o próprio Steve Jobs, que voltou a ele. Né? E depois eles acabam se dedicando a outros projetos e passam o cargo de CEO para outro. Né? Então, essa é uma dinâmica que quando você começa a empreender, você tem que já ter descrito. Né? Então, como a gente já viu anteriormente, já em outros momentos, tanto o Steve Jobs quanto o Bill Gates, desde o começo disseram: eu sou o CEO. O Larry Page também, não, eu sou o CEO. Quando vocês voltarem os projetos que a gente vai fazer as oficinas de Canvas e de planos de negócio, esse ano agora 2023, vocês já vão pensando, pode se associar com um ou dois colegas, quem será o CEO? Né? E quem vai cuidar da parte de produtos. Veja aqui o que aconteceu com o nosso amigo Larry Page. Ele não foi virar o presidente de produtos? Né? E uma curiosidade, em 1998 eu estava fazendo o meu meu mestrado ainda, não doutorado, mestrado, e o meu professor, o professor Rogério Cid Bastos, voltou de Portugal e disse para mim: Fábio, olha, tem um motor de busca fantástico, Google. Quando você chamava o Google e utilizava ele, você tinha um O para cada página com, você escolhia que era 25 ou 100 resultados que apareciam para você. Então, na época, ele deu um banho que existia um tal de KD aqui no Brasil, tá? Que indexava as páginas do Brasil. Mas ali ele indexava as páginas do Brasil e as páginas do mundo inteiro. E, claro, como é que a Google teve uma estratégia legal? Eles começaram a fazer cópias das páginas para guardar indexada. Ainda hoje essa estratégia existe, que se a página original sair, ele pergunta: você quer que pegue a página que estava no cache? Já aconteceu com vocês, provavelmente. Então, são coisas que mudaram aí a forma com que a gente faz buscas. E é claro, obviamente, você pode notar, uma estratégia da Google é vender as palavras-chave. Certo? Se você utilizar o Google em alguma coisa, por exemplo, eu escrevi Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, UFSC. Sabe em que posição ele apareceu? Que um dos colegas pediu queria fazer o mestrado lá. Ele apareceu em terceiro lugar. Por quê?
Porque o mestrado da Unicesumar, da Estácio e de mais uma outra faculdade que eu não lembro, eles pagaram para estar na frente. Ou seja, eles tinham as palavras mestrado em computação. Entenderam? Então, eu estava procurando especificamente um programa de uma universidade federal, que não, obviamente não tem recursos para pagar esse tipo de coisa. E ela apareceu em terceiro lugar. Apareceu essas 3 universidades privadas à frente disso. Né? Então, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, eu sempre cito aqui o caso da Google, o restaurante Indaiá, em Itapema. Ele não está na beira do mar, ele está lá dentro da floresta, super escondido. Mas ele trabalhava com eventos, com as datas comemorativas, etc. e tal, e ele passou a comprar a palavra restaurante em Santa Catarina. Então eu escrevia, às vezes aqui, eu comecei a anotar porque eu tinha visitantes e os caras pediam, indica um restaurante aqui, Fábio. Eu botava restaurante, Rio do Sul, aparecia esse Indaiá de Itapema. Agora ele não precisa mais porque já está bem conhecido, né? Mas é uma estratégia de colocação do mercado. Ele criou todo um ambiente diferenciado de negócios e de datas comemorativas, como Dia dos Namorados, ceias de Natal, de Páscoa, todas as datas assim mais comemorativas, festa de casamento e tal, eles têm um trabalho diferenciado para isso. Então, pessoal, encerramos a oficina de hoje.